Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Cauã da Nota 10 Assessoria Acadêmica e a gente vai resolver a atividade mapa de cálculo diferencial integral 2, no módulo 52 de 2025. Essa atividade aqui pede pra gente avaliar uma integral de linha de dx x dy em que é a fronteira da região triangular de vértices A com coordenadas 1 e 1, B com coordenadas -1 e 1 e C com coordenadas 0 e -1, orientada no sentido anti-horário e responder então algumas perguntas. Lembre-se dessa afirmação aqui, ó, sentido anti-horário, ela será importante durante a resolução. Então ele quer que a gente ilustre graficamente a região triangular para melhor compreendê-la e obtenha a integral de linha a partir da determinação da integral de todo um campo vetorial aqui, certo? Para cada um dos caminhos. Então, antes da gente resolver essa atividade, é importante que a gente relembre que é integral de linha. Integral de linha ou integral curvilínea é uma integral em que a função a ser integrada é calculada ao longo de uma curva, como o nome já diz. Tal função pode ser um campo escalar ou um campo vetorial, certo? Dito isso, é importante também a gente diferenciar integrais simples e integrais de linha. Uma integral simples é simplesmente a área sobre uma curva aqui de uma função, por exemplo, x entre dois pontos, o ponto A e o ponto B, que são os limites de integração. Já uma integral de linha, ela ocorre primeiramente em um espaço, ou seja, em 3 dimensões, diferente da integral simples. E os intervalos de integração não são mais pontos, são curvas, uma curva C1 até uma curva C2, certo? Então, essa é a principal diferença de integrais simples e integrais de linha. A integral de linha é um pouquinho mais sofisticada, mais complicada, mas nada que a gente não consiga resolver. E essas integrais de linha, elas podem ser divididas em dois tipos. Integrais sobre um campo escalar, onde a gente tem a integral simples aqui de uma função de duas variáveis sobre essa curva, e uma integral sobre um campo vetorial, onde a gente tem uma multiplicação escalar entre o nosso campo vetorial e a nossa parametrização, certo? Onde a gente pode escrever essa tipo de integral aqui, que é o caso da nossa integral do mapa, né? Da seguinte forma, dividindo em componentes, uma componente no eixo x e uma componente no eixo y, como a gente tem aqui, uma componente no eixo x com a direção y e uma componente no eixo y com a direção j. E a mesma forma a nossa parametrização, ela tem uma componente no eixo x e uma componente no eixo y, certo? E a gente vai fazer a multiplicação escalar entre elas. A gente sabe que a multiplicação escalar entre vetores é a multiplicação do componente no eixo x de um vetor vezes a componente no eixo x do outro vetor, mais a componente multiplicação, né, do componente y de um vetor vezes o componente y do outro vetor, certo? Então é assim que a gente representa essa multiplicação escalar entre dois vetores. Então a gente pode reescrever aquela forma de integral de linha ali do campo vetorial em separado em componentes dessa forma aqui, certo? Então a gente pode notar, eu falei muito aqui de parametrização, né? O parâmetro aqui. Então a gente tem que parametrizar os segmentos das nossas curvas, que serão os limites de integração, para poder fazer essa integral. Como que a gente parametriza um segmento de reta ou uma curva? Considerando, por exemplo, aqui dois pontos, o ponto A e o ponto B. O ponto A com coordenadas xa, y, a e o ponto B com coordenadas xb, y, b. A parametrização ela será definida simplesmente por essa equaçãozinha aqui. A parametrização será igual ao ponto inicial, que é o ponto A, por exemplo, aqui, mais o vetor diretor vezes o parâmetro, com esse vetor diretor sendo determinado pela diferença entre o x do ponto final menos o x do ponto inicial e o y do ponto final menos o y do ponto inicial. Então, a partir do vetor diretor do ponto inicial, a gente tem a nossa parametrização da curva, certo? Será importante para a gente resolver a integral. Então, a partir dessa descrição aqui, a gente já pode partir para a resolução propriamente dita. A letra A lá pede para a gente montar a região triangular ali, determinada pelos pontos lá, e marcar os segmentos. Então vamos fazer isso. Eu trouxe aqui a imagem para vocês, mas vamos lá para o GeoGebra que eu vou ver com vocês. Então vamos lá, o primeiro ponto é o ponto A. Então a gente vai digitar aqui, A é igual, abre parênteses, 1 e menos 1. Opa, deu errado aqui. Vamos digitar de novo. A é igual, abre parênteses, vírgula, menos 1, dá Enter, certo?
É 1 e 1, desculpa, gente. E o ponto B é menos 1 e 1. Então vamos mudar aqui, ó. 1 e 1. E o ponto D é menos 1 e 1. Certo? E o ponto C vai ser 0 e menos 1. Isso. 0 e menos 1. Então aqui a gente tem os 3 pontos no nosso gráfico. Agora a gente tem que ligar esses pontos para fazer os segmentos de reta. Como que a gente vai fazer isso? Digita aqui segmento, seleciona a opção ponto, ponto e marca os pontos que você quer ligar, que é de A até B. Então ligamos lá o primeiro. Aí vocês vão digitar segmento novamente e vão ligar os outros pontos de B até C. Dá Enter. E por último, segmento vai ligar de C até A. E aqui a gente tem os 3 segmentos de reta que formam esse triângulo e onde a gente vai ter que integrar. E a gente pode digitar aqui o polígono para formar essa área desse triângulo, né? A gente clica aqui, seleciona ponto, ponto, coloca ponto A, ponto B e ponto C, vai formar a área aqui. E aí vocês podem melhorar um pouco mais essa representação gráfica, mostrando aqui, desde o nome do ponto, coloca o valor dele, ó, as coordenadas dele. Clica aqui no, coloca valor, ó. Clica nos 6 pontinhos, configurações e valor para cada um dos pontos e pronto. Tem aqui a nossa representação. Vocês podem tirar também esses nomes dos segmentos e aqui você tem certinho a nossa área e os segmentos que serão utilizados para integrar. Então é assim que vocês vão montar a letra A ali. Agora para a letra B, onde a gente tem que resolver propriamente dito aqui, integral de linha desse campo vetorial para cada um dos caminhos, certo? Então vamos fazer para o primeiro caminho, que é do A até o B. Então vamos lá, para o segmento A ao B, a gente tem que parametrizar primeiro esse caminho. Então vamos lá, o primeiro ponto é ponto A, ponto inicial, 1 e 1. Ponto B, ponto final, menos 1 e 1. Então o ponto inicial aqui, P0, é 1 e 1, que é o ponto A. E o vetor diretor a gente pode gerar ele da seguinte forma. X do ponto final, menos 1, menos x do ponto inicial, que é 1, menos 1. E y do ponto final, que é 1, menos o y do ponto inicial, que é 1. Então vai ser menos 1 e menos 1 e 1 e menos 1. Então a gente tem que nosso vetor diretor no componente x é menos 2 e no componente y é 0, certo? Então agora a gente monta a nossa equação paramétrica a partir do vetor diretor e do ponto inicial dessa forma aqui. Substitui o ponto inicial lá, 1 e 1, que é o ponto A, mais t vezes vetor diretor, menos 2 e 0. Faz essa multiplicação e a soma vai ser 1 mais menos 2t e 1 mais 0, certo? Então 1 só. Com esse t variando de 0 até 1. Quando ele for 0, você vai estar em cima do ponto A. Quando ele for 1, você vai estar em cima do ponto B. Basta substituir aqui que vocês vão verificar. Se for 0, a gente está com a nossa parametrização aqui no valor de 1 e 1, que é o ponto A. Se for 1, vai estar no valor de menos 1 e 1, que é o ponto B. Certo? Assim vocês conferem se a parametrização está correta. Certo? Depois da parametrização, a gente parte para o cálculo da derivada da parametrização. Será importante para a gente montar a nossa integral lá. Então a gente vai derivar a parametrização. A parametrização era essa aqui. Derivando 1 é 0, que é uma constante. Menos 2t vai ficar menos 2 a derivada. E derivando 1 também é uma constante, fica 0. Então aqui a gente tem a derivada na nossa parametrização. A partir dela, agora a gente vai ter que calcular o campo vetorial, montar o nosso campo vetorial. Nosso campo vetorial dado lá, a gente tem a componente x dele que vale menos y, e na componente y que é x, certo? Então a gente vai substituir aqui agora a nossa função composta do campo vetorial sobre a função paramétrica. Então a gente vai aplicar a função paramétrica dentro do campo vetorial. Então vamos lá, a função paramétrica, no componente em x dela era 1 menos 2t. Então onde a gente coloca um campo vetorial, o componente x, no y aqui, tá lá. E a componente em y da nossa parametrização é 1. Então a gente vai colocar o y aqui no lugar do x, ó, menos 1, certo? Então é assim que vocês vão montar a função composta. A partir da função composta e da derivada da parametrização, a gente pode escrever a nossa integral do campo vetorial
sobre essa curva AB da seguinte forma, como uma função composta vezes a derivada da parametrização vezes um dt, certo? Isso variando de 0 até 1, que é onde o t varia lá. Falei para vocês. Substituindo aqui os pontos, né, onde o que a gente calculou, né, a gente vai chegar no seguinte, substituindo a função composta, ó, menos 1 e 1 menos 2t, e a derivada da parametrização, menos 2 e 0, a gente faz a multiplicaçãozinha aqui, multiplicação escalar é multiplicar os componentes, então vai ser menos 1 menos 2 e 1 menos 2t vezes o 0, certo? Então a gente vai chegar aqui nessa forma, ó, integral de 0 até 1 de 2 dt. 2 é uma constante, a gente pode passar para fora da integral, vai ficar integral de 0 até 1 de dt, certo? Que isso daqui é o próprio t, né? Vai ser 2 vezes o t, variando de 0 até 1. Então a gente aplica os limites aqui de integração. Primeiro limite superior, 1, menos o 0. Então a gente vai ter que o valor dessa integral sobre a curva AB é igual a 2, certo? Esse campo vetorial aqui. Então vocês têm o primeiro segmento, que é o segmento AB. Agora vocês têm que calcular do segmento BC até o CA. E o CA também, né? No caso, não até o CA. É um deles, o BC, e depois o CA. Então eu deixo para vocês como um desafio. É só seguir esse passo a passo que eu dei aqui para vocês. Vocês vão parametrizar a curva, né? O segmento de reta, calcular a derivada da parametrização, montar o campo vetorial e depois calcular a integral aqui, chegando no resultado final nesse mesmo passo a passo aqui, certo? E aí a gente tem então a resposta da letra A e da letra B. Caso vocês não consigam resolver, mesmo depois de toda essa descrição aqui, eu deixei na direita o QR Code que leva direto no nosso WhatsApp, a gente tira todas as dúvidas de vocês, tanto nessa quanto em outras atividades. Eu peço também que deixem um like e se inscrevam no canal, porque quanto mais vocês gostarem desse tipo de conteúdo, mais a gente vai trazer aqui para vocês. No mais era isso e até a próxima.